em relação à arbitragem, a gente vai ficar gastando o verbo aqui sempre, porque a arbitragem aqui no Brasil, ela historicamente é ruim. Mas e não é que ela tenha piorado, eu nem acho que piorou. Eu acho que ela sempre foi ruim no Campeonato Paulista. Por exemplo, eu achei que foi ruim em Bragança. Por exemplo, em Bragança, como é que o juiz não expulsou o Edmar no lance do pênalti em favor do Palmeiras? Isso é verdade. Como é que, por que ele não deu pelo menos um cartão amarelo pro Felipe Melo no momento em que o Felipe Melo pega o Claudinho no chão lá e fala um monte? Exatamente. Quer dizer, juiz banana. Então, agora, não é um problema do Campeonato Paulista. A arbitragem no Brasil, ela nunca foi boa. João Paulo Capelanes, concorda, discorda ou muito pelo contrário? Não, concordo. Um abraço pra você, Romão, pros companheiros todos, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Abraço, Manuel. Abraço, Manuel. Ô, Romão, a arbitragem do futebol brasileiro é patética. A verdade é essa. A arbitragem do futebol brasileiro não existe. É uma das piores arbitragens, e eu juro por Deus, que eu já vi. Porque os caras são completamente incapacitados pra entenderem a regra. Muitos não sabem nem a regra. A gente discutiu ontem aqui no De Primeira sobre a situação da expulsão do Janderson, por exemplo, né? Que era uma recomendação e tal. Se você chegar pro Luiz Flávio de Oliveira, que apitou o jogo, e falar pra ele, você sabia que era uma recomendação? Eu duvido. Agora ele vai falar que sim, porque acompanhou nos programas esportivos. Mas o que acontece é que muitos deles estão despreparados e a responsabilidade disso é de quem os escala. No caso, a CBF, as federações. O que acontece? A CBF simplesmente, na minha avaliação, coloca o cara muitas vezes no freezer, como a Federação Paulista tá fazendo também. Esse negócio de reciclagem é balela. Isso é freezer, é geladeira, é afastar o cara, entendeu? Isso aí de reformular, de reciclar, isso aí não existe, cara. Isso aí não existe, até porque as próprias federações nunca vieram a público explicar o que de fato é. Mas por que botar um árbitro da A3? Da série A3. Romã, eles estão tentando, por exemplo, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, numa semifinal, a gente viu aí um árbitro de 20 anos aparecendo pra apitar. O que eu acho que é muito legal, cara. Precisamos de novos árbitros, novos talentos, novas pessoas em qualquer que seja a profissão. Seja na narração, seja no jornalismo, na medicina, seja no... Pois é. Sentiu, mestre? Você sentiu a cutucada, mestre? Eu preciso me reunir com vocês pra falar sobre um fato ocorrido ontem. Vocês vão ficar em choque. Vamos fazer uma reunião, então. Reunião. Vocês vão ficar em choque. Vocês ficariam enojados se soubessem. Ô, Romão, agora só pra gente finalizar falando sério, o que eu acho é que a regra precisa ser, é uma frase do Arnaldo, mas ela precisa ser cada vez mais clara. Porque ainda mais se tratando dos árbitros do futebol brasileiro, incapacitados de interpretarem, porque assim, o problema da discussão é, cada um interpreta da sua maneira, tá errado. A regra é uma só, é sim ou é sim, mas não ontem ou é não não. teve interpretação. Claro que teve, no lance que o Arboleda joga a bola pra área, toca no braço do cara, certo? Tá, no Se pênalti. fosse um outro árbitro, poderia ter dado. Aí era aquela discussão, porque eu vou te falar o que vai acontecer. Se tiver um clássico, por exemplo, neste final de semana, entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, aí o Dudu joga a bola pra área, pega no braço do Arboleda e o árbitro marca pênalti, aí é uma discussão pra mais de metro. Precisa disso? Não precisa. Então você tem que tirar a interpretação dos árbitros. Por isso que eu digo aqui, é ridículo essa situação. Mas tá na regra. O quê? A interpretação tá na regra. Então, mas é isso que eu tô falando, Ulisses. Você tem que tirar a interpretação. Os caras do International Board não ficam aí se reunindo pra colocar um monte de coisa babaca. Os caras têm que chegar e falar assim, gente, é simples. Por que isso não acontece no vôlei? Por que isso não acontece no golfe? Por que isso não acontece no boliche? Por que acontece sempre no futebol, ainda mais aqui no Brasil? Pô, tô cansado de chegar aqui no microfone e ter que falar de arbitragem, que é um saco, cara. Mas se tivesse VAR, a gente provavelmente teria evitado 99% dos erros de ontem. Por exemplo, os 2 gols, certamente, e o pênalti que o árbitro não deu, você não precisa nem de VAR. O Ulisses estava na hora, jogo, você vê na o Jameli hora. também. Você vê na hora, cara. Você Tem não precisa alguns de replay. lances que você acaba sendo ludibriado pela postura da bola, que eu olho muito na bola, né? Quando falta, né? Por exemplo, o lance do Fagner, no Santos. Eu estava narrando o jogo. Como a bola correu de lado, a impressão que me deu no primeiro momento é que ele tocou na bola, porque a bola ela muda a direção. E ela só pode mudar a direção quando ela é tocada. E depois eu vi o lance, pelo amor de Deus, tinha que ter sido expulso. Botou pro alto. Fagner tinha que ter sido expulso, Eu também acho. entendeu? Mas enfim, são coisas do futebol. Ontem foi um dos maiores absurdos e com sorrisos irônicos. O árbitro do jogo. Isso irritando mais os atletas no campo de jogo. Porque quando erra, todo mundo sabe que erra. Né? Todo mundo um liga pro outro, pra quem tá no estádio, ó, o gol foi legal. Né? Chega pro treinador, chega pro jogador, chega. Hoje em dia é muito rápido isso. É não saber regra, Piperno. Então, é não saber regra, cara. O gol que o jogador desvia pra trás. Agora, É não saber regra, cara. E citou o lance do Fagner. Então,
Já são 3 jogos aqui, rapidamente, que a gente consegue identificar erros importantes, isso de domingo para cá. O clássico, esse lance do Fagner, o lance do jogo do Palmeiras, a expulsão do Edmar, que o árbitro se limitou a dar um cartão amarelo, e ontem. Ou seja, a arbitragem não está tão boa assim, né? Quer dizer, E com relação à expulsão lá do Janderson, o Gaciba apoiou o árbitro e disse que é pra fazer isso aqui no Brasil em tudo quanto é jogo. Ele falou que quando o atleta vai comemorar com a torcida, todo mundo quer abraçar o jogador e automaticamente quem tá ali encostado ali no muro ou na grade é esmagado e isso pode acabar gerando algum problema. Se a gente olhar aquela imagem com calma, tem uma criança ali. Tô falando o que ele falou. Romã, você é roqueiro. Você quer me dizer que ele viu? Tocou. Você quer me dizer que ele viu a criança? Então, pera aí, Romã. Não sei. Romã, eu vou recuperar pra ele. uma Você crítica é que roqueiro. Claudio Zaidan fez ao Klaus no ano passado. Vou pegar o exemplo do Romã, Flamengo e cara. Botafogo, 3-2 Flamengo lá no Rio de Janeiro. Você reclamou do momento em que o 3 Gabigol faz um expulsões. gol e arranca a bandeirinha lá e tal. E aí? Não, então, por e ó, que não vale pro Gabigol? 3 isso vale pro Janderson? expulsões do Flamengo contra o Botafogo que ele não aplicou a regra. Rafinha, Rafinha, Gabigol, e o Cuejar. Coedjar. E você citou a bandeirinha. Verdade. E você citou a bandeirinha de escanteio que ele arranca lá no momento e já tinha cartão amarelo. E aí? Eu vou fazer o contraponto. Thiago Não, peraí, Nunes eu falou. quero usar esse exemplo Não, aqui. eu não vou sair do assunto, não. O jogador sabe. Todos os jogadores sabem. Todos são alertados. Ele não foi desavisado. Ele não foi lá comemorar com a torcida e... eu não sabia. Ele sabia. Nem lembra Por que- disso, por que- Romã. O cara nem pensa nisso. Mas Por ele que foi na Liga alertado. dos Campeões da Europa, né, o UEFA, isso não acontece? Lá a regra é diferente. A Lá Não, regra não, não, diferente. É isso que eu tô falando. É mesmo? Não, é a mesma mesmo coisa. snowboard, mesmo Não, futebol. Mesma Essa coisa. regra de não poder ir lá é aqui. Não, é a mesma coisa. É a mesma regra. Mauro falou ontem. Não é regra. Não é regra. Não é da International Não Board. é essa regra. Recomendação Isso, que é isso. o Brasil adota, não é uma Isso, recomendação exatamente. mundial. É recomendação made in Brasil. Pô, mas Feito. peraí, Romã, você tá falando sobre assim, não, tinha uma criança lá e aí ela ficou esmagada. Cara, pelo amor de Deus, você tocou quantos anos de rock aí? 17. 17 anos na não estrada. dá, viu? Pô, você nunca chegou lá o vocalista e chegou e falou, bate cabeça e tal. Pô, se não pode Essa fazer mulher um show, ciumenta, não pode cara, fazer um não futebol, dá. cara, então vamos parar o futebol e vamos ficar sentado aplaudindo. A gente critica tanto na Europa que os caras não têm a paixão, o sangue que a gente tem aqui, você não pode nem comemorar mais, Então pô. eu quero saber se o Gaciba, que foi valentão de apoiar a decisão do árbitro aqui, se ele vai, por exemplo, em algum momento fazer crítica a alguém como o Rafael Klaus, a um juiz importante, no momento em que o Gabigol vai lá no meio do povo, lá, enfim, mostrar os músculos, no momento enfim, que ele faz um gol, vai lá, vibrar. Vai dar vermelho pro cara por causa disso Então, também? mas Porque o Romão é contra. Mas aí que é o negócio. Não, se não é dá nada vermelho pro Janderson, tem que dar vermelho pro Gabigol também. Então. Ou porque vai dar, ou porque o moleque tá começando agora. porque vai dar um Coitado do cartão pra moleque. ele, O moleque né? faz um Pô, gol num que é clássico. É brincadeira. Sabe a importância disso pra um jogador de futebol? Um menino que tá começando, fazer um gol num clássico. O que um sonho. pesa, isso é um sonho de qualquer Isso sendo jogador. realizado, claro. Entendeu? tá Certo, louco. garoto? E tinha ido mal em Campinas. Não, tinha ido mal faz tempo. Então é o seguinte, o cara faz um gol, não é verdade. O cara precisa soltar uma bola, o Jander. Soltar uma bola melhora. O cara faz um gol e é punido por isso, por uma comemoração. Eu não concordo, cara. O gol... Pra quem chegou agora, Capelani, a Federação Paulista já se manifestou, né? Sim, se manifestou há pouco, até conversei com o Megari em relação a isso, porque ela afastou os árbitros da partida de ontem, né? Vou até nomear aqui, Flávio Roberto Mineiro Ribeiro, o árbitro principal do jogo de apenas 24 anos, vai passar pela, entre aspas, reciclagem. Mão chá. Vitor Carmona Metestein, árbitro esse assistente 1, experiente de 38 anos, e o assistente 2, o Anderson Emanuel Turbiani da Silva, 31 anos pra ele. Lembrando também que tem um quarto árbitro que acho que entrou no balaio, Leandro Carvalho da Silva, quarto árbitro de 40 anos de idade.